Conexão CNN. Chegou a hora do Conexão CNN para a gente encontrar o Yuri Pita, Leandro Rezende e também a Thaís Arbex. Bom dia para todos vocês. Bom dia, Yuri. Bom dia, Nonato. Bem-vindo, Leandro, Thaís. Bom dia a todos. Tudo bem, Leandro? Bom dia. Oi, Nonato. Bom dia para você. Obrigado, Yuri. Enfim, bom dia a todos os nossos ouvintes. Prazer estar de volta. Thaís Arbex, como vai? Bom dia para você. Bom dia, Nonato, bom dia, Yuri, bom dia, Leandro, e bom dia a todos. Queria começar contigo hoje, Yuri, falando dessas eleições. Chamava atenção aqui para 57 cidades que se preparam para escolher prefeitos neste fim de semana. A gente vai acompanhando e monitorando. Diante de tudo aquilo que nós temos acompanhado até agora, Yuri, qual é a geral que a gente pode dar nessas eleições, nesse segundo turno envolvendo algumas cidades do país? Exato, Nonato. A gente está falando aí de 57 cidades, são mais ou menos 38 milhões de eleitores que voltam às urnas nas duas maiores capitais do país, São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro com um cenário aparentemente mais definido em favor de Eduardo Paes, ex-prefeito, contra o atual prefeito. São Paulo ainda com vantagem do atual prefeito Bruno Covas frente a Guilherme Boulos, mas uma diferença que está ficando menor do que no início do segundo turno, e algumas cidades, algumas capitais prometendo decisões aí bastante emocionantes, como Recife, entre os primos e deputados João Campos do PSD, Marília Reis do PT. Também tem uma disputa acirrada em Belém do Pará, entre Edmilson, que é ex-prefeito, e o delegado Eguchi, que é um dos, talvez seja das grandes cidades, o candidato mais bem colocado, que defende um discurso mais próximo das ideias conservadoras do presidente Jair Bolsonaro. Fortaleza com uma decisão importante também, José Sarto contra Capitão Wagner. Enfim, tem um cenário bastante interessante para a gente analisar, Nonato, e trazendo uma informação para os ouvintes em relação aí a esse quadro geral. A gente viu alguns partidos, os mais tradicionais, terem protagonismo no primeiro turno, MDB, por exemplo, com maior número de prefeituras, PP e PSD crescendo, PSDB mantendo um eleitorado bastante forte, mas quem tem mais candidatos neste segundo turno disputando é o PT, com 15 nomes, seguido depois por PSD, aí sim MDB, PSD 14, MDB 12, PSD 10, mas é curioso que o PT, que foi mal no primeiro turno, ficou apenas ali contando o número de votos na sexta posição, mas levando em conta o número de prefeituras, não ficou nem entre os 10 maiores partidos, mas agora no segundo turno podendo ter a redenção em algumas capitais importantes, como Recife e até Vitória, além de cidades aqui da Grande São Paulo, Nonato. Ô Leandro, é um panorama trazido aqui pelo Yuri e também fica a expectativa em relação à presença do eleitor no domingo em segundo turno, porque aí a gente tem um afunilamento, né, nessas 57 cidades, apenas os dois candidatos ali. Pode ser que isso motive mais o eleitor a ir para as urnas no domingo, não? Isso é que a gente vai ter que observar, Nonato. A gente teve em várias cidades, aqui no Rio, por exemplo, abstenção recorde no primeiro turno das eleições, e essa é uma preocupação das campanhas com quem eu converso aqui no Rio de Janeiro, da capital também, de uma cidade metropolitana que vão ter segundo turno. Essa é a grande questão. Vou citar no exemplo do Rio de Janeiro, porque eu acho que é bem emblemático para a gente poder pensar. Campos, que fica no interior do estado, por exemplo, é uma cidade que já retrocedeu diversas medidas aí das quarentenas feitas nos municípios. Campos voltou várias medidas, a cidade está bem mais restrita, sobretudo a partir agora dessa semana, com o avanço do coronavírus. Então isso certamente vai impactar o segundo turno por lá. Agora, o que também a gente já tem que começar a pensar, Donato, é como que esse turno municipal já desenha um quadro um pouco mais diferente, pensando nas eleições de 2022, ainda ficando aqui no exemplo do Rio de Janeiro, mas isso, por exemplo, em São Paulo, dependendo da votação de Guilherme Boulos, ele vai chegar em um outro patamar para discutir ali a esquerda nas eleições de 2022. Mas aqui no Rio de Janeiro, municípios como São Gonçalo, Campos, que eu já mencionei, que envolvem um grande contingente de eleitores, dependendo do que vai acontecer, quem sair vencedor no pleito agora de domingo já coloca aí um carro na frente, pensando nas eleições para governo do estado em 2022. Isso já está sendo discutido nos bastidores das campanhas aqui do Rio de Janeiro.
essa costura, né? Mirando, olhando agora, mas pensando lá na frente também. Tá. A gente está com uma oscilação aí no que o Leandro falou, mas deu para entender, já mirando 2022 em alguns casos. Thaís Arbex, queria te chamar aqui nessa conversa sobre eleições, já que no primeiro turno, né, a gente teve aquele atraso na apuração. Aí imagino que o Tribunal Superior Eleitoral esteja com muito mais cuidado agora para que aquilo não se repita novamente, né? Pois é, Nonato, é uma eleição menor, né, com menos cidades que vão ao segundo turno, mas tem uma informação bem interessante, Nonato. Naquele domingo, no dia 15, a gente viu o TSE, não só o presidente da corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, falar diversas vezes durante o dia, mas também como os técnicos da corte tentaram trazer explicações, só que agora foi adotada uma estratégia diferente, Nonato. A ideia é que todos só falem após se encerrar a apuração, após o fechamento das urnas, após a apuração estar completa. Porque houve uma avaliação de que, naquele momento em que não se sabia direito o que estava acontecendo, não se tinha informações detalhadas ainda sobre o motivo do atraso, o excesso de falas acabou gerando ainda mais especulações. Então, agora, neste domingo, o TSE mudou essa estratégia, Nonato. Todo cuidado é pouco, né, Yuri Pita? Pois é, todo cuidado é pouco. E essa expectativa de como vai ser a apuração, acho que isso de fato ficou uma lição importante aí do que aconteceu no primeiro turno, e a gente espera que nesse segundo turno, neste domingo, a gente consiga os resultados mais rapidamente, até porque são menos votos para serem apurados, um voto só e só em 57 cidades, não em 5.567 municípios. O outro assunto aqui para a gente discutir no Conexão CNN rapidamente é essa decisão do presidente Jair Bolsonaro de abrir mão de se defender naquele processo, naquele inquérito referente à interferência ou não na Polícia Federal, que foi algo que quem trouxe à tona foi o ex-ministro Sérgio Moro, não é isso, Leandro? O contexto é mais ou menos esse, né? É isso, né? A gente lembra quando o Sérgio Moro saiu do governo, saiu dizendo que estava deixando o cargo justamente por isso, porque o presidente queria interferir na Polícia Federal, e isso, Nonato, já havia acontecido uma primeira rusga ali entre Bolsonaro e Sérgio Moro, referente aqui ao Rio de Janeiro, lá atrás, em agosto de 2019, faz séculos que agosto de 2019 passou, mas só para lembrar o nosso ouvinte, né, já tinha acontecido ali uma divergência. Bolsonaro tinha dito que queria trocar o superintendente da Polícia Federal aqui do Rio de Janeiro em agosto de 2019, isso já causou uma rusga ali imediata. O tempo foi passando e aí Sérgio Moro, quando saiu do governo, jogou aquela bomba, mencionou a reunião ministerial e começou essa investigação que já tem mais de 120 dias, 130 dias, e até hoje o presidente Bolsonaro ainda não esclareceu o que ele queria de fato na Polícia Federal, né? Ô Thaís, dá para fazer uma outra leitura em torno dessa decisão do presidente Bolsonaro abrindo mão de se defender ou não? Renato, dá sim. Qual que é a avaliação aqui? O presidente abre mão de se defender porque tem uma perspectiva, uma tendência de que a Procuradoria-Geral da República, o Procurador-Geral Augusto Aras, arquive esse caso, ou seja, coloque na gaveta. Por quê? Há uma avaliação de que a investigação não teria encontrado provas suficientes para incriminar o presidente. Então, a gente também tem que olhar essa decisão do presidente encaminhar esse pedido falando que não vai se defender, abrindo mão da defesa, sobre essa perspectiva também, de que o caso não deve avançar. Bom, a gente vai conferindo então. Thaís, obrigado, bom fim de semana, bom trabalho que não vai faltar nesse fim de semana, viu? Obrigada, Nonato, pra gente. Bom dia a todos. Valeu, Leandro, bom dia para você. Valeu, Nonato, bom volta aos ouvintes que vão às suas aí no domingo, bom dia a todos. É isso, tchau, Yuri, até segunda. Obrigado, Nonato. Bom fim de semana a todos e boa eleição para todos. Para todos nós, Yuri Pita, também Thaís Arbex e o Leandro Rezende participando conosco aqui do Conexão CNN nesta manhã de sexta-feira.